Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva de Jesus agora. E nessa manhã eu quero compartilhar com você uma história muito interessante. A história do cesto de água. O cesto de água. Um jovem aprendiz chegou para o seu senhor e disse assim: Mestre, por que eu deveria continuar lendo a Bíblia e decorando a Bíblia? Nós somos estimulados a ler a Bíblia todos os dias e a decorar a Bíblia, decorar textos, mas para quê? Se com o tempo a gente se esquece e tem que voltar na Bíblia outra vez, e com o passar dos anos a gente se esquece dos textos que decorou, dos textos bíblicos, então qual a vantagem de lermos a Bíblia todos os dias, de decorarmos passagens da Bíblia, longos trechos, se com o tempo nós nos esqueceremos? O mestre olhou para o horizonte, não respondeu imediatamente, mas quando respondeu, disse assim ao seu discípulo: tome aquele cesto de juncos e vá até o rio e traga água para mim. O discípulo olhou para o cesto de juncos, todo cheio de buracos, olhou para o cesto todo sujo, imundo, que estava jogado num canto, mas resolveu obedecer, com vergonha de não obedecer, obedeceu, pegou o cesto, foi até o riacho que ficava a alguns metros de distância, encheu o cesto de água, mas quando ele levantava o cesto ia vazando, a água escoava pelos buracos, e quando ele chegava diante do seu mestre, não tinha mais água nenhuma. Então o mestre perguntou a ele: que lição você aprendeu disso? E o discípulo respondeu: cesto de juncos não segura água. O mestre disse: volte ao riacho e busque água no cesto. E o rapaz desceu até o rio, colocou o cesto no rio e encheu de água, mas quando ele levantava o cesto, a água escoava, e ia correndo até o seu mestre. Quando chega lá, já não tem mais água no cesto. E o mestre pergunta: que lição você aprendeu disso? E ele respondeu: o cesto de junco não segura água. E o mestre disse: volte ao rio e enche o cesto de água. O discípulo volta ao rio, outra vez, já desanimado, mergulha o cesto no rio, e quando ele puxa o cesto, a água vaza pelos buracos outra vez. Quando ele chega já com o cesto sem água alguma perto do seu mestre, o mestre pergunta: que lição você aprendeu disso? E ele responde: cesto de junco não segura água. E o mestre disse: volte ao rio e apanhe água no cesto de junco. E ele desce, faz o mesmo processo, e quando volta o mestre pergunta: que lição você aprendeu disso? Aí ele diz: cesto de junco não segura água. E o mestre disse: mas o que há de diferente no cesto? E ele responde: o cesto está mais limpo. E o mestre responde então: é exatamente isso. Pode ser que o seu coração retenha um pouco da palavra de Deus e não consiga reter toda, mas todas as vezes em que você é exposto à palavra de Deus, você se torna mais limpo. É por isso que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus todos os dias, porque ainda que a gente saia desse momento e se esqueça de muita coisa que leu, ainda assim estaremos mais limpos. E a palavra de Deus nos diz mesmo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, partindo do verso 14, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Cesto de junco não segura água, mas ao ser mergulhado na água, fica mais limpo.
O coração do homem tem dificuldades de reter a palavra de Deus. Ele retém muitas coisas. Ele retém piadas indevidas, ele retém conversas desnecessárias, mas ele tem dificuldade de reter a palavra de Deus por causa da sujeira do pecado nos nossos corações. Mas quando nós submetemos o nosso coração à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus todos os dias, nosso coração vai sendo limpo pela palavra. Nós conhecemos a graça salvadora de Jesus pela palavra. Nós somos apresentados ao caminho da salvação, que é Jesus, lendo a palavra. Nós somos amadurecidos diante de Deus cada dia, tendo contato com a palavra. É por isso que é importante lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, participarmos de cultos, de trabalhos em que a palavra de Deus e só a palavra de Deus é pregada. Hoje em dia muitos homens se dizem cristãos, mas eles não são diferentes dos homens que não se dizem cristãos. Sabe por quê? Porque hoje em dia muitos homens que se dizem cristãos sequer leem a palavra de Deus. E muitas igrejas que se dizem cristãs, muitos segmentos que se dizem cristãos, não pregam a palavra de Deus. Pregam muitas outras coisas. Pregam a vontade do homem, pregam aquilo que o homem quer ouvir, pregam aquilo que pode dar lucro financeiro, material para eles agora, mas não pregam a palavra de Deus. Por isso, há um cristianismo hoje que tem muito pouco de Cristo e faz muito pouca diferença na sociedade. Leia a palavra de Deus. Ore sobre a palavra de Deus. Busque a orientação de Deus. Ouça a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Proclame a palavra de Deus. Seu coração vai ficar mais limpo. O nosso coração fica mais limpo. Cesto de junco não segura água, mas ao ser mergulhado na água, e cada vez que o é, fica mais limpo. Corações humanos têm dificuldades de reter a palavra de Deus, mas sendo submetidos à palavra todos os dias, então nossos corações são limpos cada dia. Nós conhecemos a Jesus cada dia um pouco mais, e o seu sangue precioso nos lava de todo o pecado quando nós entregamos os nossos corações a Ele, a Cristo Jesus. Seu coração é um cesto de junco. O nosso coração é um cesto de junco. O meu coração é um cesto de junco. E a palavra de Deus é a água que pode nos lavar. E quando nos submetemos a ela, confiados que ela, a Bíblia, é a palavra de Deus, então, queridos, então o Espírito Santo de Deus vem como a água que se derrama sobre nós e nos ilumina e nos lava o coração todos os dias. Leia a palavra, busque a palavra, viva a palavra, deseja a palavra de Deus profundamente, e que o Senhor, Ele mesmo te abençoe, em nome de Jesus. Amém. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Então vamos orar, falar com o Senhor do Universo mesmo. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que nos transforma, nos inunda. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é verdadeiramente maravilhoso e sem o Senhor nós nada poderíamos. Fala ao coração de cada pessoa que nos ouve agora, Pai querido. Fala ao coração do abatido, do encarcerado, do entristecido. Fala ao coração do enfermo. Fala aos corações daqueles anciãos que estão no lar de idosos. Fala ao coração daquele que está deitado agora na sua cama, meditando sobre as coisas que ouviu. Dê ao povo o desejo de conhecer a Tua palavra. Essa cidade inteira recebeu a Tua palavra alguns anos atrás. Cada casa teve a sua porta batida e, ao abrir a porta, recebeu um exemplar da Bíblia Sagrada. Que haja no coração das pessoas o desejo de abrir, de ler e de ser abençoados em nome de Jesus. Toma, Pai, cada vida nas Tuas mãos e opera com poder e glória, com o poder e a glória que só o Senhor tem. Abençoa, Pai, o caído, o abatido, o oprimido, o entristecido. Abençoa, Pai querido. Abençoa essa vida que nos ouve agora. Alegra o coração e que todos entendam e aprendam
que a base da alegria é a gratidão. Quando a gente começa a agradecer cada dia mais e mais, então a gente é muito mais abençoado. Toma nas tuas mãos cada vida e cada coração e opera com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo. Conexão Sobrenatural. Conexão Sobrenatural.